Dando continuidade na nossa trilha de conteúdo sobre vida, previdência, consórcio, chegamos agora no produto investimentos. A gente vai ter diversos conteúdos falando sobre como o corretor pode aproveitar a oportunidade com investimentos, e para essa conversa especificamente, a gente fala com o Walter Policy e com o Marcelo Cantieri. Primeiro, é especialista ali em ajudar o corretor de seguros a se desenvolver nessa área de investimentos. E o segundo, Marcelo, é um corretor de seguros que escolheu investir nesse segmento e tem conseguido bons resultados. Pessoal, sejam bem-vindos à Conferência Seguros na Prática. Obrigado, um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Anderson. E Marcelo, eu queria começar já contigo. Investimentos aí, produtos de investimentos. É um bom negócio para o corretor de seguros? Obrigado, mais uma vez, um prazer. Obrigado aqui pela presença, por estar aqui com vocês. Anderson, nós temos que olhar sob o prisma de ser bom ou não o horizonte de negócios que cada um tem à frente, né? Então, você hoje, diante de um mercado absolutamente competitivo e exigindo cada vez mais especialidade, né, especialização do profissional, trabalhar com produto investimento, né, significa você estar mais completo na frente do cliente e ajudar no seu desenvolvimento do trabalho, no sentido de blindar o cliente, né? Quanto mais soluções você tiver à sua disposição para apresentar e para estar ao lado do seu cliente no seu trabalho, tanto melhor. Então, não passa nem ser uma escolha, é não ter opção, ou seja, eu preciso estar cada vez mais completo na frente do meu cliente. E aí, Walter, o que tu acha? Eu acho fundamental, na verdade, eu acho que, e já venho falando isso há muitos e muitos anos, o bom corretor de seguros, ele tem uma vantagem no mercado que a gente vive, que é ter a confiança do cliente para assuntos realmente importantes. E esse é o fator de decisão do cliente mais importante. Ele vai procurar quem ele confia. Então, o corretor tem essa oportunidade com ele. O problema é que o que o corretor não consegue oferecer, o cliente vai ter que buscar em outro lugar, porque ele precisa. E aí, assim, quando você deixa o cliente solto para procurar em outros lugares, ele vai achar não necessariamente a melhor opção para ele. E você, como profissional que ajuda o seu cliente, corre dois riscos, né? O primeiro é do cliente ter escolhas ali que não são as melhores. O segundo é de acabar perdendo o cliente, porque ele vai achar um profissional mais completo do que você. Então, precisa. Legal, Walter. Dentre os conteúdos que a gente está falando sobre investimentos, um deles, a gente introduziu um pouco desse tema para o corretor de seguros aqui na Conferência Seguros na Prática, e a gente falou desse modelo, ele funcionando mais, o corretor funcionando mais como alguém que indica, que é um afiliado ali, ligado a uma seguradora, ligado a um escritório de investimento. Mas o que a gente quer falar aqui é mais do modelo onde o corretor de seguros escolheu dar esse próximo passo, escolheu entender mais, escolheu trabalhar com produtos mais complexos dentre os vários produtos de investimento. E é sobre esse modelo que eu queria conversar um pouco, que é o modelo que o Marcelo está. E, Marcelo, eu queria entender como é que foi esse teu começo, como é que foi esses primeiros passos. Teve alguma dificuldade? Se comparado com seguros, é mais complexo? Como é que foram esses teus primeiros os desafios ali que tu enfrentou para começar a atuar com investimentos? Primeiro é importante rapidamente passar, né? Eu tenho 17 anos de experiência no trabalho no mercado de seguros, né? E lá atrás, lá em 2013, quando nós resolvemos ampliar o nosso foco de atuação, né? A nossa vontade era de realmente conseguir estar mais próximo do cliente, né? Não só participar das soluções de risco, né? Da gestão de risco do cliente, mas também trazer o dinheiro do cliente, né? Tá ele mais próximo, é o que o Walter falou, né? Não foi uma opção, foi uma necessidade, né? Ou seja, naquele momento, e há quase 10 anos atrás, o mercado de investimentos no Brasil era basicamente dominado pelos bancos, né? E naquele momento, nós encontramos nas alternativas de escritórios de investimento, né, uma forma de poder entrar nesse mercado. E aí eu me deparei com uma situação, né? A maior dificuldade, você me perguntou, né? A maior dificuldade qual que é? A necessidade de entendimento do mercado financeiro, que é muito complexo, é gigantesca, né?
não só a certificação que precisa ser tirada, mas o nível de conhecimento, de acompanhamento, de estrutura que você precisa ter para entregar a melhor solução e acompanhar o cliente é muito complexa. E dentro do trabalho de planejamento financeiro, né, que o Walter vai poder atestar isso, dentro do planejamento financeiro, você atuar como um agente autônomo de investimentos é impossível fazer as duas coisas conversar. É impossível. Né? Então, este modelo se tornou muito difícil naquele momento, né? Essa alternativa. Então, nós buscamos depois uma alternativa, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Que é um modelo que nós adotamos, que me permite entregar serviço de investimento, de gestão de investimentos, atrelado ao planejamento financeiro, sem que eu precise tomar a decisão sobre os investimentos do cliente. É aí que é o pulo do gato. Né? Então, a minha vida, né, como planejador financeiro se tornou muito mais fácil, mais completa, na medida que eu encontrei um modelo que permitiu que eu entregasse investimento para o cliente, sem que eu precisasse tomar a decisão dos investimentos do cliente. Não sei se ficou claro, Anderson. Não sei se o Walter quer complementar, mas é mais ou menos esse o espírito da coisa, né? Foi isso que aconteceu. Ficou claro sim, Marcelo. Acredito que você colocar o pé ali, né? Você está dentro de investimentos, mas tipo, assumindo a parte da responsabilidade ou abrindo mão, né, de assumir uma certa responsabilidade que você entende que precisa... Entende não, é necessário ter, né, determinadas certificações, pede-se uma dedicação maior para que você consiga... Se você optar, né, por fazer a gestão ali mais completa desses investimentos, vai te pedir, vai ter uma dedicação maior de tempo, de esforço, e você escolheu trabalhar ir até determinado ponto. E é esse determinado ponto que você comentou, eu imagino que foi esse modelo de planejador financeiro, e aí eu queria entender um pouco mais o corretor de seguros pode ser um planejador financeiro, como é que funciona esse modelo aí? É importante reforçar só mais um ponto. Para efetivamente trabalhar com investimento junto ao cliente, o modelo, né, a regulação exige que eu seja um gestor, que eu seja um CEA, que eu tenha condições de entender, desenhar, acompanhar o investimento do cliente e fazer sugestões de alocação. Né? A grosso modo, regulatoriamente, nem um agente autônomo pode fazer isso, e um planejador financeiro sem a regulação também não pode. Né? Então, nós ficamos dentro de um dilema. Né? Primeiro, como que eu consigo dar sugestões, né, colocar sugestões de investimento, sem ter o controle sobre esse mercado gigantesco, que é complexo, ou seja, não sendo gestor, e não conseguindo fazer isso de forma profissional. Né? E segundo, a questão do tempo mesmo. Como é que eu posso acompanhar o cliente na jornada financeira dele, na jornada de vida dele, tendo que olhar a carteira de investimento, acompanhando o mercado? É impossível, as coisas não se conversam. Né? Então, na medida que nós encontramos um modelo que nos apoia hoje, que possibilita que eu faça o trabalho de planejador financeiro, né, a partir da certificação que eu tenho, continuo atuando com gestão de riscos e fazendo um trabalho de 360 graus na frente do cliente, e transfiro literalmente a responsabilidade complexa de gerir os investimentos do cliente para uma estrutura profissional, eu simplesmente estou liberado para atender o meu cliente da melhor maneira possível. É aí que a conta fechou. Legal, Marcelo. Agora ficou mais... Acho que agora a gente fechou aí o conceito legal. E explica para a gente aí, Walter, qual é esse modelo do corretor se tornar um planejador financeiro, de atender, cuidar da gestão de risco ali daquele cliente, mas ainda assim conseguir trabalhar de forma mais ampla, né, na vida financeira do cliente. Claro. Na verdade, assim, quando a gente fala de seguro de vida, por exemplo, previdência, esse tipo de coisa, eles fazem parte de um pedaço do planejamento financeiro, que é a gestão de riscos, ou mesmo o planejamento de aposentadoria. Dentro do que as melhores práticas de planejamento financeiro no mundo todo preconizam, são 6 áreas no total. Essas duas são 2 exemplos. O detalhe é que nenhuma delas anda descolada das outras, porque é uma pessoa, é uma família. As necessidades, as características, todas elas se interrelacionam. Então, você não consegue, na prática, fazer alguma coisa ali para um desses componentes, ou 2,
e achar que não vai impactar em nenhum dos outros, ou que os outros não vão impactar neles. Então, é fundamental ter um olhar mais abrangente para isso, né? E acho que essa é uma parte da transformação do corretor de seguros ao longo do tempo. É essa ampliação do olhar. E acho que a história do Marcelo, que está aqui com a gente, espelha muito bem isso, né? Ele já era um corretor de seguros, digamos, consagrado, referência do mercado naquelas áreas de atuação, e já há muito tempo falou, ó, percebeu, né? Eu preciso ter mais coisas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que dá para fazer com as condições que o mercado oferece. À época, era, pô, preciso de investimentos, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou indicar para alguém que eu conheço aqui, cuida aí do meu cliente, conta para mim. É o que dá para fazer com todos os problemas que advêm daí, inclusive de remuneração, que é uma questão muito importante, né? Verdade. Depois disso, não, pô, então, peraí, estou ganhando pouco, o cliente não está comigo, tenho vários riscos, deixa que eu faço. Aí vou lá virar agente autônomo de investimento. Acho que é um passo natural há 10 anos atrás. Ou algo que o valha. Maravilha, ok. Mas aí eu vou descobrir outros desafios, e o mercado mostrou, e o Marcelo está aqui para provar, que esses desafios fazem com que você, em algum momento, primeiro tenha que escolher, porque não dá para fazer. A atividade de agente autônomo, em geral, te demanda toda a sua capacidade de trabalho. A sua atuação como corretor de seguros e planejador financeiro mais abrangente também. Então, não dá. Ao longo do tempo, você vai descobrindo que você vai ter que fazer escolhas ali. Mas há 10 anos atrás não havia um caminho mais, digamos, que pudesse encaixar nas necessidades do profissional. Mas hoje em dia existe, já há alguns anos, que é, na verdade, uma coisa que vem de fora do Brasil, que já existe lá há muito tempo, e que aqui no Brasil começou há algo como 5 anos atrás, de forma realmente mais incisiva, que é você, ao invés de trabalhar como efetivamente o distribuidor de produto, como agente autônomo na regulamentação, né? Que você tem que tirar Ancora, é difícil, pagar taxa, tá? Tem uma corretora ligada, o cliente não é seu, e essa é uma informação super relevante, né? Se é agente autônomo, o cliente da corretora não é seu, então tem que tomar cuidado. O novo modelo, que veio depois disso, e que é o mais utilizado no mundo até hoje, é que tem uma regra. Primeiro, o cliente é seu, ponto final, não se discute. A segunda coisa é, cada um faz o que faz melhor. Por exemplo, um corretor de seguros, como o Marcelo, pô, experiente, referência de mercado. Marcelo, você consegue desenvolver um produto de seguros do zero dentro da legislação? Provavelmente não é sua praia, Não é. porque você tem lá na seguradora gente que faz isso melhor do que você. Então, para investimentos é a mesma coisa. Você está na frente do cliente, você sabe o que ele precisa, você vai saber o que encaixa bem. Mas desenvolver o investimento ali, escolher tudo que tem no mercado para colocar ali, não é o papel da pessoa que tem a confiança do cliente que está na frente dela. O novo modelo, o que traz poxa, quem é que entende disso, de investimento? São os gestores. Gestor é quem entende de investimento. É o cara que faz isso com equipes, com, sabe, turma da Faria Lima aqui, do Leblon, bilhões de reais, só fazem isso, 30 anos de experiência, recursos infinitos. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um convênio com eles e vou falar, ó, meu cliente tem esse perfil, e aí? E aí eles vão trabalhar com foco no cliente. O modelo o modelo de remuneração é que garante isso. Não tem venda de produto, vende esse aqui que é melhor para nós, esse aqui te paga um rebate ali por fora. Não. Os gestores fazem gestão de investimentos. E o cliente vai estar super bem atendido, e o cliente sempre é do planejador, do corretor de seguros. Isso traz imensas vantagens de alinhamento de interesses, de ter uma carteira de investimentos realmente bem feita e de, por cortar um monte de etapas, permitir uma remuneração muito mais atraente para o profissional do que os outros modelos permitiam até então. Acho que deu para dar um overview aí. Só complementando, Walter, o cliente ser do corretor já é um mundo que nós já estamos acostumados. Quando eu trabalho com uma seguradora qualquer, X, Y, Z, eu faço cadastro direto com a seguradora e o cliente é meu a vida toda, né? Então, enquanto ele estiver adquirindo aquele serviço e pagando por aquele serviço, ele é meu, né? E nós temos hoje um modelo que funciona exatamente da mesma maneira. E isso para
uma visão de longo prazo, para uma perenidade do negócio, né, e uma tranquilidade e segurança para o profissional, é fundamental, porque eu sei que esse cliente vai ser meu enquanto efetivamente ele tiver que ser meu, né? Ou seja, enquanto ele tiver com dinheiro aplicado, ele é meu cliente. Então, é nada mais justo. E Walter, qual é o nome desse modelo? E cita aí algumas empresas que atuam no Brasil, né, que atuam com esse modelo. E pensando, beleza, faz sentido para mim, o corretor entendeu que pô, esse pode ser um caminho. Qual é o primeiro passo que ele dá? Beleza. Então, no mundo, para falar de investimentos no mundo, só existem dois modelos, qualquer lugar que você for. Um modelo é o que a gente está acostumado no Brasil, que chama transacional. O que é isso? As pessoas estão vendendo produtos de investimento para o cliente. Mas quem paga o profissional não é o cliente, é o fornecedor do produto. Isso causa uma série de conflitos de interesse, número um. Número dois, como é o profissional que está escolhendo, causa também um problema técnico, porque ele não é gestor. Então, ele não vai fazer as melhores escolhas, muitas vezes, por falta de conhecimento. Esse é o modelo que é 99% do Brasil, mas nos Estados Unidos representa só alguma coisa como 25% do mercado. Em países como Inglaterra, representa zero do mercado. É proibido ter isso. Quando você fala de investimento, não existe esse negócio de vender produto e receber comissão. Não existe mais. Já são mercados muito mais desenvolvidos. E aí, qual que é o outro? O outro chama fiduciário. Palavra meio chatinha de falar, mas tem a ver com confiança. Tem a ver com o cliente é que paga e é ele que manda e é só o interesse dele que a gente tem que atender. Nos Estados Unidos, 75% do mercado é assim. Na Inglaterra, 100% do mercado é assim como em outros países. Eu citei esses dois porque são mercados financeiros mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente sempre teve esse mercado. Só para quem era muito, muito, muito rico quando eu falo é assim, muitas dezenas de milhões para cima, tá? Essas pessoas tinham acesso por meio de escritórios que a gente chama de family offices. Então, beleza, ele tem um family office, ou ele é cliente de um family office, os gestores vão atendê-lo e ele vai ter as melhores opções de investimento. Qual a diferença? É ele que paga para o escritório e o escritório não recebe mais nada de ninguém. Só. Beleza. Agora, quantas pessoas, Anderson, você conhece que tem dezenas de milhões de reais e quantas você conhece que não tem? Qual que é maior ali a quantidade? Com certeza a segunda opção é a grande maioria, se não todas. Então, aí o que acontece? Essas pessoas não tinham opção no Brasil. Até que, algo como 5 anos atrás, começaram a surgir movimentos no sentido de trazer o modelo de family office, o modelo fiduciário, só que disponível para qualquer pessoa. Quem trouxe isso para o Brasil foi a Fiduc, a primeira empresa que faz isso para qualquer pessoa no Brasil. E aí ela fez um modelo que acho que é interessante, que é, olha, além de permitir isso, para chegar no cliente, a gente não vai fazer propaganda, o cliente não vai ligar lá e ser cliente direto. Ele tem que ser cliente de um planejador financeiro. E o planejador financeiro é que é parceiro da gestora, da Fiduc. Portanto, assim, na ponta final, é você empreendedor. E esse modelo, que depois outras empresas surgiram, a mais famosa delas é o Warren. A Warren tem esse modelo também. Mas a grande diferença é que encaixou perfeitamente com o modelo de corretores de seguro que realmente estavam se desenvolvendo. Por quê? O cliente é da pessoa que está na ponta. Ele já tem uma carteira de clientes que está lá pedindo para ele uma solução que ele não tinha para fornecer. Do outro lado, você tem uma gestora que assim, cuida lá de seus muitas centenas de milhões de reais, com assessoria, com tudo que precisa, entregando uma solução fiduciária, ou seja, só o cliente paga, nenhum outro interesse está lá. E como o profissional é, de fato, ali o cliente, né? Porque é um serviço para o profissional prestar para o seu cliente, todo o esforço da empresa é voltado para o atendimento das necessidades do profissional, nesse caso, do corretor de seguros. Então, você tem uma malha ali de suporte para fazer frente a tudo que precisar, porque, olha que interessante, no modelo fiduciário, quanto mais dinheiro o cliente tem, mais dinheiro o profissional que o atende ganha. Então, alinhamento. E, nesse modelo de parceria, quanto mais dinheiro o profissional ganha,
mais dinheiro, toda a estrutura por trás também ganha. Então, esse alinhamento faz as coisas funcionarem de forma muito mais assertiva. E qual é o primeiro passo aí para o corretor se tornar vamos dizer assim, um planejador financeiro e começar a comercializar esse tipo de produto? Perfeito. O primeiro passo é muito simples. E, aliás, é a única característica que precisa ter para conseguir trabalhar isso com sucesso. Precisa ter vontade de fazer. Eu quero fazer, aí vai funcionar. Se tiver todo o resto e não tiver isso, não vai funcionar. Se tiver vontade de fazer, você tem que procurar uma dessas duas estruturas que eu falei, né, a Fiducia ou o Warren. Obviamente eu sou enviesado, mas é a empresa que eu realmente conheço e sei da qualidade que tem. E como que você pode procurar? Você pode procurar diretamente essa empresa ou você pode procurar um dos profissionais que já atuam como planejadores, porque ele também vai conseguir te mostrar toda essa estrutura e os requisitos, que são muito poucos, é muito simples, o custo, por exemplo, é nenhum. Assim, quanto eu pago para a empresa para ter isso? Paga nada, porque é uma parceria. Então, todos esses requerimentos, alguém que já faça parte da rede, como, por exemplo, o Marcelo, que está aqui, pode explicar tudo isso. Só para tranquilizar quem está aqui, requerimentos técnicos. Tem algum requerimento técnico? Tem. Você precisa ter CPA 10. E eu garanto para você, porque eu dou aula disso há uns 15 anos, que se você estudar a material, que é de graça, uns 4, 5 dias você faz a prova e passa. Marcelo, que está aqui, por favor, se eu estiver falando alguma coisa que não é, você me corrige. São conceitos básicos de mercado financeiro. É uma prova relativamente tranquila. É só isso que precisa em termos técnicos, e aí fazer o processo normal, estudar, você tem todo o treinamento, tem tudo que precisa lá. Mas, assim, procura alguém como o Marcelo, que está aqui, que ele vai te dar todas as orientações. Queria abrir um parênteses. Pode falar, Marcelo. Se me permitir, quando o Walter colocou esse desenho bem resumido, né, do modelo fiduciário, quando este desenho chegou para mim, né, e eu tinha deixado de operar no modelo antigo, né, no transacional, que o Walter explicou aqui, de corretor e etc., quando esse modelo foi apresentado para mim, ele caiu como uma luva. Ele está pronto para operar plug and play. Apertar o botão e no dia seguinte eu conseguir entregar para o cliente. Né? Então, tem toda uma estrutura completa de treinamento, de ferramenta, de mentoria, de acompanhamento, ou seja, o modelo está pronto, o desenho está pronto para você ter todo o apoio, ter vontade, né? A visão de atender o cliente como um todo, e o resto é levar para o cliente o melhor modelo, que, como o Walter ressaltou, já é muito difundido fora do Brasil. Né? Então, eu digo, mais importante de onde as coisas estão é para onde as coisas caminham. E aí, essa visão vai fazer toda a diferença. E, Cantieri, vamos abrir um parênteses aqui. A gente falou bastante aqui até agora do ponto de vista do corretor. Do ponto de vista do cliente, a gente está levando produtos que entregam a mesma rentabilidade. No final das contas, o que a gente está levando? Assim? É só um meio que é diferente? No final, ainda são as ações, ainda são os fundos conhecidos? O que é entregue, no final das contas, para o cliente? O que muda? Muda alguma coisa? Na realidade, muda muito a forma também de que a gente tem que ensinar as pessoas, né, a terem educação financeira e investir da forma correta. O resultado e a rentabilidade que você se referiu, ela literalmente, às vezes, é relativa, porque o mais importante é entender os objetivos do cliente. E em função dos objetivos do cliente, nós vamos montar um desenho financeiro, objetivos de curto, médio e longo prazo, e esses objetivos têm que estar alinhados aos objetivos do cliente. Né? Então, é lógico que esses objetivos só vão se concretizar se existirem resultados no futuro. Mas, na medida que eu atuo com alinhamento de interesse, ofereço para esses clientes acesso aos mercados mais completos, globais, e a tudo que ele pode ter disponível, que uma estrutura com muito dinheiro hoje já tem. Na medida que eu faço e jogo essa equação na frente do cliente, monto isso através de uma estrutura de gestão competente, o resultado ao longo do tempo é comprovadamente maior. Né? Então, na verdade, não só falar de rentabilidade, mas falar de um planejamento financeiro alinhado aos objetivos do cliente, que vai se traduzir em resultado
mas isso tem que se conversar, né? Tem que ter uma linha de começo, meio e fim, né? O que adianta, por exemplo, um cliente querer aplicar vou usar aqui aplicar em Bitcoin, né? Buscando rentabilidade, se ele não tem uma reserva de emergência? O que adianta ele buscar rentabilidade com risco elevado se isso não está alinhado aos objetivos dele, né? Então, o planejamento financeiro começa antes, né? Esse planejamento leva educação e leva conhecimento e leva direcionamento para o cliente em função dos objetivos, e a partir daí nós vamos falar de investimentos e falar de gestão. Eu acho que isso tem que se conversar. Então, o modelo e o conceito muda bastante. A gente ajuda o cliente a tomar as melhores decisões. Walter, quer complementar? Eu complementaria só, você tinha perguntado se os investimentos são os mesmos, né? É parecido com o supermercado, assim. Se você for no supermercado, você só vai encontrar os produtos dos fabricantes que fizeram um acordo com aquele supermercado. É a mesma coisa num banco, basicamente é tudo daquele banco. Numa corretora é mais amplo, mas tem que fazer um acordo com a corretora. Quando você acessa uma gestora diretamente, não. Ela olha tudo, ela vai no andar de cima. Então, ela pode fornecer para o seu cliente qualquer coisa, você não está limitado por isso. E uma outra questão super interessante sobre isso, tem uma série de estudos americanos que mostram o seguinte: você pega lá cada tipo de investimento nos últimos, 50 anos, 70 anos, cada um deu uma coisa diferente, né? E aí, poxa, se eu tivesse naquele investimento, tinha ganho mais, se tivesse nesse, ganhava menos, tal. E tem lá qual que é o retorno médio do investidor. Por lógica, provavelmente o retorno médio do investidor ia ficar na média dos investimentos, né? Mas não é. Ele é muito menor do que a média dos investimentos. Aliás, ele fica lá num dos últimos. Por quê? Porque toda a indústria fica falando para você: agora é hora de você investir lá. Agora você sai de lá e vem para cá. Agora você vende tudo e não é mais isso, é outra coisa. O problema é que eles não fazem isso porque é melhor para o cliente. Eles fazem isso porque os acordos comerciais mudaram. E aí eles vão seguindo o cliente deles, né? Que é quem paga para eles. O cliente é quem paga, que são os fornecedores. Quando você monta uma carteira e fica lá muito tempo, ela dá muito dinheiro. E isso tem a ver com o que você acabou de falar, né, Walter? Essa história de vamos sair daqui para ali, com aquela vontade sempre de ficar perseguindo performance, né? E você indo atrás do que rendeu mais, né? Quantas vezes a gente escuta no dia a dia, Walter, você sabe disso? Quantas vezes você escuta isso? Estava caindo, eu vendi. Aí eu vou esperar voltar e eu vou comprar. Ou seja, você compra caro e vende barato. Ou seja, por isso que o investidor, quando toma a decisão dele no modelo transacional, né, ou sozinho, a tendência é que ele acabe entregando menos resultado, porque o modelo incentiva ele a fazer de uma maneira que não é a mais correta em termos de horizonte de longo prazo, né? E o nosso desenho, como ele é fiduciário e anda alinhado com o cliente, e eu não vivo de mudança de produto, fica muito mais fácil de eu poder acompanhar e entregar resultado para o cliente ao longo do tempo, que é isso que todo mundo precisa, né? E, Walter, eu queria te ouvir. Você já ajudou de centenas de milhares de corretores aí a iniciar esse processo, mas antes de te ouvir, eu quero ouvir o Cantieri. Cantieri, como é que foi esse início? Esse cliente que você hoje atende, por exemplo, com esse perfil, né, que tem investimentos aí contigo, onde você encontrou, já estava dentro da tua carteira, você teve que mudar a mentalidade, teve que prospectar novos clientes, como é que foi encontrar esses clientes e tratar essa nova abordagem com eles? Não existe ideia mirabolante e nem colocar o ovo em pé, né? Nós estamos falando aqui com corretores de seguros, com profissionais que já têm uma rede de relacionamento estabelecida, uma carteira de cliente. Então, o primeiro passo é quase que óbvio. É cross-selling, né? É eu trabalhar, eu entender, fazer um mapeamento da minha carteira de cliente, entender, né? Conhecendo os clientes que já me recebem, que já têm relação de confiança comigo, esse é o primeiro passo, né? Continuar desenvolvendo, né? Apresentar para o cliente uma extensão do trabalho, né? E isso faz parte da abordagem que eu faço, inclusive. Caiu aqui. Isso faz parte da abordagem que eu faço, inclusive, hoje, né? No sentido de te oferecer melhores oportunidades, né? Melhores alternativas, eu me associei a uma estrutura muito mais completa, né? Então, esse cross-selling é um caminho natural, né?
E a partir desse cross-selling, que também é o dia a dia do nosso trabalho, do corretor, o trabalho de recomendação, né, porque eu acabo entregando mais serviço, eu sou mais completo, esse cliente me percebe de uma maneira mais profissional, é muito mais tranquilo. Hoje eu recebo recomendações espontâneas, né? 2, 3, 4 vezes por semana eu recebo recado de cliente, olha, fale com fulano, com Beltrano, porque ele gostaria de conhecer seu trabalho. Então, a bicicleta não para mais de rodar a roda, né? Ou seja, o negócio se autossustenta porque ele entrega valor, né? Então, é um caminho sem volta, literalmente. E, Walter, para além da carteira do corretor, da rede de relacionamento que ele já tem, como encontrar, como prospectar esse tipo de cliente aí que tem aderência com esse tipo de investimento? Na verdade, tudo começa pela sua rede de influências, né? Então, assim, o primeiro cliente que o corretor coloca para dentro precisa ser ele mesmo. Assim, porque não faz sentido você oferecer alguma coisa que você não acredita, né? Assim, pô, abri uma loja lá da Cacau Show. Aí eu vou lá e falo, ó, mas vem aqui em casa tomar um bombom da Copenhague. Alguma coisa está errada ali, não faz sentido. E a partir dali, ele começa, além da base de clientes que ele tem, a falar com as pessoas que já o têm como referência, mesmo que não sejam clientes, familiares, amigos. Agora, é simples. Vou até te perguntar, Anderson, se você sair aí numa avenida famosa da cidade onde você mora e fizer uma pesquisa lá, falar, ó, rapidamente aqui eu queria saber o seguinte, qual que é a sua opinião sobre bancos? Para você escutar as respostas, minha sensação é de que a média das opiniões não será muito positiva. As pessoas não aguentam mais o modelo transacional, no qual dá a impressão que elas é que têm que ajudar o fornecedor, e não ao contrário. Então as pessoas querem uma solução diferente. Sabe quais? Todas. Elas só não sabem que existe. E o corretor, como já tem uma rede de relacionamento muito grande, né, faz parte do trabalho ter essa rede, basta que ele mostre para as pessoas que isso existe. E os clientes vêm naturalmente. Além do que o Cantieri falou, é verdade. Isso já aconteceu incontáveis vezes. As pessoas falarem, olha, você precisa falar com essa pessoa aqui, porque ela também precisa de você. Então, é bem tranquilo. É isso aí, é por aí mesmo. Legal. E Cantieri, uma mensagem aí para o corretor que ainda está em dúvida se é ou não um bom negócio trabalhar com investimentos. Eu vou continuar seguindo a linha que eu coloquei lá na frente, quer dizer, deixa de ser uma opção, né, e passa a ser uma necessidade, né? Se você quer realmente, no mercado hoje, do jeito que está, com as grandes estruturas de investimento, né, abrindo estruturas de seguros, as empresas cada vez mais completas, gigantes, né, montando estruturas de seguros, montando estruturas de investimento, a chance do seu cliente ser abordado por alguém é gigantesca, né? E na medida que este alguém é mais completo que você, a tendência, ou é um risco, de você acabar perdendo esse cliente, né? Então, é o que eu te falei, deixou de ser uma opção, é uma questão de sobrevivência, de você ter um negócio muito mais perene ao longo do tempo, né? E vou dizer mais, é mais fácil falar de risco, é mais fácil falar de morte, ou é mais fácil falar de futuro e de guardar dinheiro? Então, a porta de entrada para o cliente se tornar meu cliente é muito mais fácil e muito mais tranquila quando eu simplesmente escuto o cliente e muitas vezes ele quer começar pela parte que ele mais gosta. Não importa, ele virou o meu cliente e aí eu posso fazer um trabalho de planejamento financeiro completo dele, né? Ou seja, importante também é você ter o seu discurso alinhado ao que você acredita e ao que você realmente vai entregar para o cliente. Não adianta você fazer uma coisa e depois querer fazer outra, né? Então, não adianta eu levar esse conceito e querer oferecer para o cliente coisas que eu acho que são importantes para mim. Não. Eu tenho que ouvi-lo, entender os objetivos de vida e aí caminhar ao lado dele. Fica muito mais fácil. O trabalho tem muito mais propósito, né? Você fica mais bem posicionado. Os resultados são evidentes. Legal. Walter, contigo aí uma mensagem final aí para os corretores.
Eu só gostaria de dizer que, do mesmo jeito que a gente vê diversas profissões ao longo do tempo precisando se adaptar, ou algumas simplesmente sumindo do mapa, né? Assim, para quem trabalhou em banco, por exemplo, caixa de banco, né, não existe mais, você faz tudo eletrônico, né? É natural que a tecnologia e os modelos de negócio evoluam. Assim, nós, profissionais, também precisamos evoluir. A gente precisa ver o cenário em que a gente está e, como o Cantieri falou, o cenário à frente, para que a gente se adapte e coloque o nosso modelo de negócios na vanguarda das coisas que acontecem e vão acontecer. Isso vai permitir a gente ter um negócio próspero, duradouro, dinheiro no bolso e satisfação para os clientes. Isso é bom para todo mundo, inclusive para a sociedade. E o corretor de seguros já passou do tempo, para quem não fez esse movimento ainda, de saber que, olha, margem de seguro de carro, de seguro residencial, ela vai ser cada vez menor, porque você compara isso muito simples, né? Assim, claro que, poxa, ainda dá para prestar um serviço, um aconselhamento, mas as margens, sim, difícil você sobreviver daquilo apenas. Você tem que ampliar. Quando você vai para a pessoa, tem muita coisa para ampliar ali, e sem dúvida uma delas é a questão do investimento, né? Na verdade, assim, se você fez um planejamento bem feito, a pessoa vai ter investimentos, né? É natural. E aí é a sua decisão. Você vai entregar para alguém cuidar disso, correndo os vários riscos que existem ali e não gerando negócios para você, ou você vai assumir isso em modelos que hoje existem, que são práticos, baratos, fáceis de lidar, te dão uma remuneração e garantem que o cliente vai estar bem atendido e com você para sempre. É uma escolha que não é muito difícil de fazer. E nessa, com certeza, diversas pessoas podem ajudar nesse caminho. É um prazer também para mim poder ajudar muitos corretores nesse caminho. É isso aí. Walter, obrigado. Marcelo, obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Foi um prazer aqui entender um pouco mais a fundo aí de como o corretor de seguros pode trabalhar com investimentos através do modelo fiduciário. Corretor, ficou curioso, quer saber mais? Comenta aqui qual o teu nível de conhecimento em relação a investimentos. Se ficou interessado, o pessoal vai responder dúvidas, questionamentos que forem feitos. A gente está aqui ao vivo nos comentários, beleza? E continue acompanhando a gente na Conferência Seguros na Prática. A gente já volta.